Obrigado, bom dia a todos e obrigado por participarem de nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2019. No slide 2, os principais destaques do trimestre. O lucro líquido recorrente foi de R$ 125.200.000, crescimento de 3,3% em relação ao trimestre anterior e 2,2% em relação ao mesmo período de 2018. O retorno anualizado recorrente sobre o patrimônio líquido foi de 13%. A carteira de crédito encerrou junho com saldo de R$ 27,1 bilhões, apresentando crescimento de 2,1% no trimestre e 6,9% em 12 meses. O banco inaugurou o ABC Lab, um espaço apartado de sua sede, dedicado à construção, análise e implementação de projetos com uso intensivo de tecnologia, dando suporte às iniciativas que englobam as disciplinas de inovação e transformação digital. No slide 3, apresentamos a evolução da carteira de crédito expandida. Ela cresceu 2,1% no trimestre e no comparativo de 12 meses aumentou 6,9%. Do início do ano até junho, o crescimento foi de 3,1%. Apresentamos também as variações por segmento, já considerando a nova segmentação de clientes, conforme anunciado no trimestre anterior. No segmento Large Corporate, a carteira de crédito expandida cresceu 1,4% no trimestre e 0,3% em 12 meses. Em 6 meses, há uma redução de 0,5%. No segmento Corporate, o crescimento foi de 2,8% no trimestre e 16,4% em 12 meses. Nos 6 primeiros meses do ano, o crescimento foi de 7,9%. O segmento Middle cresceu 11,3% no trimestre e 2,2% em 12 meses. Do início do ano até junho, o crescimento foi de 7,9%. No slide 4, alguns destaques de cada segmento. No segmento Large Corporate, terminamos junho com 399 clientes, dos quais 255 possuíam exposição de crédito, resultando numa exposição média de R$ 52 milhões por cliente. A carteira Large Corporate terminou o trimestre com prazo médio de 303 dias. No segmento Corporate, encerramos junho com 1.313 clientes. Desses, 866 possuíam exposição de crédito, resultando em uma exposição média de R$ 11,8 milhões por cliente. A carteira Corporate terminou o trimestre com prazo médio de 439 dias. No segmento Middle, encerramos junho com 142 clientes, dos quais 100 possuíam exposição de crédito, o que resultou numa exposição média de R$ 4,1 milhões por cliente. A carteira terminou o trimestre com prazo médio de 384 dias. Apresentamos também no slide distribuição geográfica das carteiras, sem variações significativas. No slide 5, a qualidade da carteira de crédito. No primeiro gráfico, as operações com atraso acima de 90 dias. Esse indicador encerrou junho, representando 1,1% da carteira, que foi uma queda de 0,2 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. No segundo gráfico, o saldo de PDD. Encerramos junho com esse indicador representando 2,9% da carteira de empréstimos, que é uma redução de 0,1 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. No terceiro gráfico, as despesas de PDD, atingindo 19,3 milhões de reais no segundo trimestre, o que representa 0,6% da carteira de empréstimos de forma anualizada, pouco abaixo da média observada ao longo de 2018 e mesmo no início de 2019, que estava por volta de 1%. No terceiro gráfico, a evolução dos empréstimos de rating D e IH. Os empréstimos classificados em B encerraram junho de 2019, representando 2,4% da carteira, e o saldo entre E e H em 3,1%. No slide 6, a evolução da nossa captação. Ao final de junho, o saldo de captação total era de R$ 27,8 bilhões, uma redução de 1% no trimestre e crescimento de 7,5% em 12 meses. A liquidez permanece elevada e com precificação adequada. O funding de qualidade continua sendo um dos pilares do nosso negócio. Não há descasamento entre ativos e passivos, com o gap de liquidez permanecendo positivo em todos os períodos futuros. No slide 7,
a evolução do patrimônio líquido e o índice de Basileia. Encerramos junho de 2019 com patrimônio de referência de 5,1 bilhões de reais e patrimônio líquido de 13,9 bilhões de reais. Finalizamos o trimestre com índice de Basileia de 17,1%, composto de 14,43% de capital nível 1, sendo 3,36% de capital principal e 1,07% de capital complementar e 3,49% de capital nível 2. Ressaltamos que no primeiro semestre de 2019, o banco emitiu 464 milhões de reais em letras financeiras subordinadas perpétuas, com 307 milhões de reais já composto no capital nível 1 do banco e 157 milhões aguardando a autorização do Banco Central do Brasil para sua incorporação. Assim que for homologado, deverá adicionar aproximadamente 55 basis points ao índice Basileia nível 1, como capital adicional. Destacamos que 100% do nosso capital está de acordo com as regras da Basileia 3. No slide 8, apresentamos a evolução da margem financeira. A margem financeira gerencial atingiu 240 milhões de reais, apresentando um crescimento de 2,5% em relação ao trimestre anterior, e retração de 5,4% em relação ao mesmo período de 2018. A receita de remuneração do patrimônio líquido da CDI foi de 52,7 milhões de reais no trimestre, crescimento de 10,2% no período e 18% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem financeira com clientes atingiu 137,6 milhões de reais, uma queda de 2,5% em relação ao trimestre anterior e 4,6% em relação ao mesmo período de 2018. A margem financeira com o mercado atingiu 49 milhões e 600 mil reais no segundo trimestre de 2019, apresentando um crescimento de 10% em relação ao trimestre anterior e queda de 23,3% em relação ao mesmo período do ano passado. A despesa de PDD foi de 19 milhões e 300 mil reais, queda de 35% em relação ao trimestre passado e 41,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. A taxa anualizada da margem financeira gerencial IN ficou em 3,3%, estável em relação ao trimestre anterior e redução de 0,7 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2018. No slide 9, as receitas de serviços. As receitas de prestação de serviços atingiram 87 milhões e 300 mil reais no segundo trimestre, crescimento de 17,2% em relação ao trimestre anterior e queda de 0,6% em relação ao mesmo período de 2018. A receita de garantias prestadas cresceu 0,9% em relação ao trimestre anterior e caiu 10,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Os FIIs de mercado de capitais de M&A apresentaram crescimento de 84% em relação ao trimestre anterior e 47% em relação ao mesmo período de 2018. O crescimento da receita nessa linha reflete principalmente o bom desempenho do segmento do mercado de capitais. As receitas de tarifas caíram 13% no trimestre e 35% em relação ao mesmo período de 2018. No slide 10, a variação das despesas e o nosso índice de eficiência. As despesas de pessoal e outras administrativas apresentaram um crescimento de 2,9% em relação ao trimestre anterior e 6,8% em relação ao mesmo período do ano passado. No comparativo do primeiro semestre de 2019 com o primeiro semestre do ano anterior, o crescimento dessa linha é de 7%. O índice de eficiência atingiu 37,7% no segundo TRI, aumento de 0,7 pontos percentual em relação ao trimestre anterior e 2,5 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2018. No slide 11, a rentabilidade. O lucro líquido recorrente foi de 125 milhões e 200 mil reais, apresentando um crescimento de 3,3% em relação ao trimestre anterior e 12,2% em relação ao mesmo período de 2018. No semestre, o lucro líquido recorrente foi de 246 milhões e 400 mil reais, com crescimento de 11,9% em relação ao mesmo período do ano passado. E o retorno analisado recorrente sobre patrimônio líquido atingiu 13% no segundo trimestre, permanecendo estável em relação aos trimestres anteriores. No slide 12, o nosso guidance para 2019.
Para a carteira de crédito expandida, a projeção de crescimento foi alterada de 11% a 15% para de 6% a 10%, mais factível com o atual momento do país, considerando a expectativa de crescimento econômico hoje abaixo do que esperávamos no início do ano. E para a despesa de pessoal e administrativa, permanece alterada com projeção de crescimento com projeção de crescimento entre 4% e 6%. Esses são os dados que gostaríamos de apresentar. Nos colocamos agora à disposição para responder dúvidas que os participantes desta conferência possam ter. Muito obrigado. Nossa primeira pergunta vem de Thiago Binsfeld, Itaú BBA. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, sobre o crescimento da carteira no Large Corporate. Eu queria saber se agora, com o avanço da reforma da Previdência, vocês já sentem alguma mudança na demanda de crédito nesse segmento, ou pelo menos no sentimento dos clientes, ou se vocês acreditam que, por hora, esse é um segmento que ainda vai crescer mais nas linhas de curto prazo. E minha segunda pergunta é mais sobre o ABC Lab. Eu queria entender melhor um pouquinho mais dessa iniciativa, se o desenvolvimento desses projetos vai ser feito in-house ou por terceiros, se em algum momento vocês enxergam alguma parceria com fintechs. Qualquer detalhe adicional que vocês puderem passar é bem-vindo. Obrigado. Bom dia, Thiago. Aqui é o Anis. Obrigado pelas perguntas. Bom, com relação ao crescimento do LARD, esse crescimento está em linha com essa revisão de guidance que nós fizemos, né? Ou seja, o guidance foi modificado agora, motivo diferença de crescimento econômico de PIB que imaginávamos no começo do ano para aquilo que estamos vendo agora, e também esse ambiente onde a indústria ela ainda está um pouco tímida com relação a novos investimentos, aguardando possivelmente a aprovação das reformas que estão sendo trabalhadas e propostas pelo governo, né? Então, o cenário que nós estamos vendo agora é um cenário em linha com essa revisão de guidance, ou seja, um crescimento possível de ser atingido dentro de um patamar menor do que aquilo que nós imaginávamos no começo do ano. Entretanto, com as reformas sendo aprovadas e esse ambiente para novas iniciativas dentro da economia real melhorando, estamos muito otimistas do que está por vir, principalmente a partir do ano que vem. Então, acho que é um ano de crescimento um pouco frustrante em relação àquilo que imaginávamos, incluindo a carteira do lado, mas o banco está numa situação bem capitalizada, convivendo com uma carteira de crédito de qualidade muito boa, limites de crédito disponíveis com bons nomes, né? Então, à medida que esse ambiente evolua positivamente, como a gente acha possível, a perspectiva é positiva, principalmente a partir de 2020. E com relação ao ABC Lab, o ABC Lab foi uma conjunção de dois fatores. Primeiro, a iniciativa que tivemos com relação ao banco digital, voltado totalmente para a pessoa física, e foi constituída a plataforma, foi contratada a equipe, e essa equipe acabou sendo instalada dentro das instalações do ABC Lab. Junto com ela, nós optamos por alocar toda a nossa área de desenvolvimento de tecnologia. E nessa parte de desenvolvimento, passamos também a ter desenvolvimento próprio e contratação, eventualmente, de terceiros, mas de uma forma muito customizada e direcionada para nós. É uma mistura de um novo segmento de mercado, que era um segmento de pessoa física que nós antes não tínhamos, mas que acabou trazendo uma necessidade de tecnologia digital, que era praticada numa intensidade menor dentro do banco. Num primeiro momento, para o segmento que não é pessoa física, toda essa tecnologia está sendo absorvida nos processos internos e, possivelmente, ela será utilizada em escala maior dentro de um segmento novo que deveríamos entrar, como já foi dito, que é o segmento de empresas com faturamento abaixo de 100 milhões de reais. Então, é algo que está sendo bem feito, equipe de qualidade, tem trazido ótimos insights aqui para a organização, e os resultados nós deveremos chegar no tempo, tanto no banco digital pessoa física, com incremento de dados de clientes e volume de captação principalmente, que é o público maior que nós temos trabalhado, e também na criação
na ressegmentação com a entrada de clientes com faturamento abaixo de 100 milhões de reais. Perfeito. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Yuri Fernandes, JP Morgan. Obrigado a todos pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho uma pergunta sobre captação, sobre funding. Continua o banco muito líquido, acho que não é um problema, mas eu só queria entender um pouquinho a estratégia de vocês. Em particular, a gente notou uma redução no trimestre em depósitos. Então, só para entender se tem alguma mudança de estratégia, talvez algum outro tipo de funding um pouco mais barato. Então, tentar entender essa quedinha de depósito aí, em term deposit. E uma segunda pergunta é acerca de margem. Assim, como vocês estão vendo a evolução de margem na ponta, se a competição por spread continua muito alta, como que o banco está vendo essa outlook de uma Selic talvez mais baixa, como isso poderia impactar um pouquinho o spread de vocês? Obrigado. Tá. Bom, obrigado, Yuri, pela pergunta. Elisa aqui de novo. Com relação especificamente à captação, esse item que você coloca, redução de depósitos, é uma variação de, acho que de 14 bilhões e 700 em março de 2019 para 14 bilhões e 358 milhões de reais, que seria a captação de depósito institucional e cotas de CDB. Olha, Yuri, nada assim significativo. Eu diria para você o seguinte, na parte do funding, hoje, o funding sênior, né, sem falar de dívida subordinada, ele está muito disponível, valores de limites junto a contrapartes investidores acima do que aquilo que nós estamos utilizando. Esse funding nós temos procurado deixar de uma forma diversificada, critérios muito rígidos de evitar grandes concentrações, e a estratégia de utilização do externo e do interno tem muito a ver com a oportunidade de custo, dependendo do cupom cambial, mas se eu fosse falar com relação ao fundo em cena em termos de estratégia, a preocupação é poder ter um bom nível de diversificação dentro do universo de investidores que nós temos relacionamento, tanto no mercado local como no mercado externo. E dentro do banco digital, privilegiar bastante a abertura de novas contas, dando condições um pouco diferenciadas para as pessoas físicas, que são os clientes que o banco vem conquistando dentro desse segmento. Então, eu diria que no funding sênior não tem assim, nada específico em termos de estratégia diferente do que aquilo que vemos praticando. E no funding subordinado, teria dois tipos de captação, né? O fundo subordinado Tier 2 e o AT1, o Additional Tier 1, que seria o perpétuo. O fundo subordinado Tier 2, esse nós temos incentivado menos, porque já está com um nível bem significativo em relação àquilo que nós temos condições de fazer, e está com um colchão muito forte. Então, o nível da captação é basicamente a manutenção do que já existe, e também temos visto uma ótima resposta junto aos investidores institucionais com esse tipo de papel. Então, é um trabalho que foi bem feito nos últimos anos. E a novidade é o fundo perpétuo, que ele começou a ser praticado em janeiro desse ano, como foi mencionado aqui na apresentação. Foram feitas duas iniciativas, duas muito bem recebidas pelos investidores. Sentimos que existe ambiente até para mais, mas é uma questão de nós dosarmos a colocação desse fundo perpétuo, que é o capital adicional nível 1, com o crescimento da carteira de crédito mais acelerada. De imediato, já está sendo possível o pagamento dos dividendos sem propor a capitalização, dentro dos níveis de crescimento que estamos tendo agora, e mesmo se fosse o crescimento que havíamos previsto no começo do ano, com guidance anterior, teria sido possível pagar os dividendos sem a capitalização para o ano todo. E a forma como nós estamos hoje capitalizados e como estamos vendo a liquidez desse tipo de recurso, entendemos que o banco está em condição de fazer frente a todo o crescimento que poderá vir em 2020, dentro de um ambiente mais benigno, inclusive em termos de crescimento, sem ter que praticar o
procedimento de proposição de capitalização do dividendo pago. Então, eu acho que na parte do funding seria mais ou menos essa questão. Na outra questão que você colocou... Só para ver se eu entendi. Como é que é? Desculpa te interromper. Não, eu só ia comentar assim, então assim, do lado do passivo, sem pressão, vocês não estão vendo pressão em custo de funding, nada. Do lado do passivo, líquido, várias oportunidades. Assim. A gente não deveria, mesmo tendo mais bancos, talvez bancos médios voltando um pouco mais ao mercado, o funding não é uma coisa que preocupa vocês. Uma pressão de passivo está tranquilo. Não, está muito tranquilo e a liquidez está abundante. A impressão que passa, quer dizer, a liquidez é abundante para nós, mas é uma questão sistêmica. Inclusive, essa presença dos assets e dos investidores adicionais junto ao segmento de large corporate, nas emissões de debêntures e notas incentivadas, é uma evidência clara que realmente liquidez é um nicho muito, muito tranquilo para os players desse mercado, inclusive para nós. Né? Maravilha. E desculpa, a outra questão que você colocou com relação à margem, qual foi o seu ponto mesmo? Não, agora mais voltando para o lado do ativo, né? Porque a gente está vendo as taxas de juros indo para baixo, o banco ele sofre um pouquinho na parte do capital, ali na remuneração do capital próprio, mas de maneira geral, como não tem demanda de corporate, eu imagino que isso deve estar pressionando o próprio preço, né? Assim, é uma questão não só do capital, mas é uma questão do spread no crédito também. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho como vocês estão vendo o spread no ativo, acho que pode ser bacana, porque eu notei, acho que nesse trimestre teve mais 20 bps de impacto. Então, só para entender, assim, a demanda está fraca, talvez o preço sob pressão, está chegando no ponto mais no piso disso, ou deve continuar caindo, talvez, o spread no crédito mesmo? Bom, a questão do spread, a gente está realmente hoje olhando dentro do modelo de negócio que é o ABC, tem momentos que nós nos concentramos mais no grande cliente. Tem momentos, em função do cenário econômico, nós vamos para o cliente menor. Essa ressegmentação teve como propósito começar a ser mais agressivo no segmento de clientes menores, e porque os clientes maiores, a disputa e o spread diminuiu. E é isso que nós estamos trilhando. Então, o que está acontecendo? Num primeiro momento, como o volume do cliente grande é mais significativo, a gente percebe essa queda de margem financeira com o cliente, que é uma consequência da queda do spread. Mas, no tempo, à medida que o segmento menor, não só o corporate, mas também o middle, passa a crescer e ser mais representativo na carteira total do banco, da carteira expandida, essa questão do spread acaba compensando. E aí o desafio é verificar como é que vai ficar o custo desse crédito, o nível de provisões, que até o momento está muito bom. Ou seja, mesmo no novo segmento que nós estamos entrando, temos sentido a qualidade dos clientes muito boa, temos aqui adotado um processo de crédito que tem nos parecido muito eficiente, então, em termos de médio e longo prazo, a perspectiva é muito boa. Por quê? Porque estamos preparados para passar a crescer em segmentos menores que já há algum tempo não estávamos atuando. E esse segmento tem demonstrado uma boa condição de captar recursos, um risco de crédito aceitável, inclusive em relação àquilo que se remunera em termos de spread, mas demora um pouco de tempo para você construir esse portfólio. Não, super claro. Muito obrigado. Com licença. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar *1, estrela 1. Nossa próxima pergunta vem de Yuri Fernandes, JP Morgan. Aproveitar para fazer um follow-up, pessoal. Obrigado pela oportunidade novamente. Só sobre asset quality, essa desaceleração na economia a gente viu, assim, eu esperava talvez que o cost of risk de vocês fosse ser um pouquinho mais alto esse trimestre. E, na verdade, a qualidade da carteira veio muito boa, né? Não só no cost of risk, mas NPL, o formation, tudo veio bem alinhado. Então, só queria, se vocês puderem comentar um pouquinho a perspectiva para o segundo semestre, se as coisas deveriam continuar boas,
ou se essa recente tensão comercial poderia ter algum impacto, talvez, na parte mais de exportadores de vocês. Não sei, só tentar entender se, como vocês estão vendo, né, a qualidade da carteira, se deve continuar tão boa assim, ou se a gente poderia esperar uma pequena piora. Obrigado. Olha, Yuri, a nossa expectativa é que a qualidade da carteira continue boa. Especificamente esse trimestre, o nível de despesa ficou um pouco baixo, até abaixo do que talvez imaginássemos desde o começo do ano, né? Mas sem ser um guidance, mas esse range do 0,6% a 1% analisado da carteira 2082, é tudo perfeitamente possível de ser identificado dentro de um cenário benigno. Então, conviver com uma despesa de PDD de até 1% ao ano, dentro de um negócio como o nosso, nós entendemos que seja saudável. O que nós precisamos ter acontecendo é um crescimento maior e também uma melhora de spread em função de mudança de perfil de cliente. E até 1% ao ano de despesa de PDD dentro desses segmentos, na média da carteira, dentro aonde nós pretendemos crescer, nós achamos bem possível e traria resultados bem interessantes para a organização. Maravilha, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Marcel Campos, Brasil Plural. Bom dia, obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta. Minha pergunta é relativa ao segmento de pessoa física. Se vocês poderiam dar um pouco mais de cor sobre como estão os resultados, número de clientes, e se puderem complementar sobre qual vai ser a estratégia. A gente está vendo muitos players digitais indo pelo referral de fees, qual que é a ideia de vocês de criação de novos produtos, etc. Obrigado. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Olha, a questão de pessoa física, até o momento, a nossa estratégia é o banco digital voltado a produtos próprios. Então, no primeiro momento, exclusivamente produtos de captação. Passamos agora também a vender produtos ligados a COI, um pouco derivativos, e debêntures originadas tanto pela nossa área de mercado de capitais, como também aquilo que possuímos em portfólio por conta de aquisição no mercado secundário. E no tempo, essa estratégia será revista. Nós estamos começando agora a ter um processo de acompanhamento mais próximo do onboard de clientes, do crescimento da base de clientes, e os valores estão começando a ser algo mais interessante. Não é uma estratégia extremamente agressiva, onde procuramos aumentar a base de cliente a qualquer custo, independente da experiência ou do resultado que esse cliente esteja dando para a organização. É uma estratégia de crescimento, obtenção de clientes e transacional, fazendo negócios. Então, até o momento, pessoa física é isso. É algo que poderá se expandir com o tempo? Poderá. A partir do momento que você tem a condição do digital, ele abre oportunidade para qualquer instituição financeira que tenha conhecimento de produtos, de negócios, desenvolver relacionamentos, coisa que não existia até um tempo atrás, porque você não ter agência era uma limitação. Só que nós temos que fazer aqui uma ordem das prioridades. Como temos essa questão do segmento nível 1, que foi iniciado no começo desse ano. Tem o segmento das empresas menores de faturamento abaixo de 100 milhões de reais. Tem a questão do desenvolvimento tecnológico para poder atingir todos esses clientes. Enfim, o pipeline de iniciativas é grande. Agora, existe uma questão de escolher as prioridades. No tempo, eventualmente, uma agressividade de diversidade humana na pessoa física é possível. No curto prazo, estamos restringindo a nossa atividade de pessoa física no banco digital aos produtos da própria organização. Perfeito, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Júlia Rigo, HDI.
Olá, bom dia a todos. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu gostaria de um pouquinho mais de cor, um pouquinho mais de um panorama sobre o mercado de garantias. Os volumes foram fracos, eu queria saber um pouco sobre o posicionamento de vocês, se é uma questão de market share ou se é mesmo o mercado em geral. Se você puder me atualizar. Bom dia, Júlia. Obrigado pela pergunta. Olha, o portfólio de garantias, ele é um portfólio que existem algumas variantes que influenciam pelo tamanho dele, né? Então, por exemplo, quando você teve uma fase de crise, a crise de 2015 principalmente, onde uma retração muito forte de bancos no Brasil, e o mercado de seguradoras praticando esse produto era muito restrito, então você teve uma boa oportunidade de crescimento desse portfólio com bons níveis de spread. Aí o tempo passou, você teve uma situação onde de um mercado que está um pouco mais agressivo para realizar esse tipo de negócio, então você passou a ter uma concorrência um pouco maior, tanto de bancos como de seguradoras, e como também uma boa parte desse portfólio é um portfólio em termos de disputas judiciais, que às vezes essas disputas vencem e as garantias caem. Então ela não tem necessariamente uma correlação direta com o ambiente de crescimento econômico ou não. Eu diria que já tivemos uma época melhor, em termos de negócios nesse segmento, notadamente 2015, 2016. Também 2011, 2012, quando nós fizemos a nossa primeira dívida subordinada, Basileia 1, foi uma oportunidade boa para crescer esse portfólio, e esse crescimento de 2011 ele foi reprecificado em 14, 15 e que deu um excelente resultado. Hoje tem um portfólio ainda bom, mas a condição de crescimento desse portfólio hoje é menor do que os outros segmentos de produtos. Então, eu diria que, dentro da nossa estratégia de crescimento e possibilidades de crescimento, eu contaria mais em empréstimos, títulos e nas garantias, talvez mais as garantias de pagamento do que as garantias que envolvam disputas judiciais, como foram maiores no passado recente. Ainda é um portfólio bom para se ter, mas é um portfólio onde a condição de crescimento parece um pouco mais restrita. Muito obrigada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Anish Shakur para as considerações finais. Obrigado a todos pela participação na nossa teleconferência dos resultados do FIRA de 2019 e eventuais outras perguntas que tenham. Estamos aqui à disposição. Muito obrigado.